O que é inteligência emocional? Nós vamos falar o que é inteligência emocional, como ela afeta a sua vida, seus resultados e por fim nós vamos falar sobre 7 formas, 7 hábitos para aumentar a sua inteligência emocional. E a 7ª é a mais power, então fica aí até o final do vídeo para você ver. Antes não se esquece de deixar o like, de ativar as notificações e se inscrever no canal aí, tá bom? Vamos lá, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional não é você controlar suas emoções. Por quê? Não existe a possibilidade de nós controlarmos nossas emoções diretamente, mas indiretamente dá. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Por quê? Nós vamos entender qual é a diferença entre pensamento, sentimento e emoção. O que é o pensamento? O pensamento nada mais é, resumidamente, a conversa interna que você tem dentro da sua mente. Quando você começa a pensar em algo, por exemplo, você pensa assim, poxa, eu tenho que ir buscar meu filho na escola. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que arrumar o carro. Você está conversando com você mesmo. Mas e se eu for e me atrasar? E se eu... Entende? Você está conversando consigo mesmo. O sentimento é, por exemplo, a alegria, a tristeza. São aqueles momentos em que você tem uma sensação e você consegue disfarçar essa sensação. Por exemplo, é muito fácil nós estarmos alegres e manter uma aparência de tristeza. Quando, por exemplo, você está muito feliz porque você conseguiu algo que você queria muito. Uma promoção, recebeu um dinheiro inesperado. Mas você sabe de um amigo que perdeu um parente próximo, um ente querido. Então você, por empatia, porque você respeita a dor da pessoa, você não fica alegre na frente dela. Eu estou mal feliz. Você fala, puxa, que pena que aconteceu isso com você, meus sentimentos e tal. Você disfarça um sentimento que você tem lá dentro. A mesma coisa o contrário. Você pode estar muito triste, mas estar num ambiente que está todo mundo alegre, você não quer demonstrar sua tristeza. Às vezes você vai lá e finge que está alegre, ou dá um sorrisinho para disfarçar o seu sentimento de tristeza interna. Okay? Já a emoção ela é completamente diferente. O que é a emoção? A emoção ela é um processo automático que acontece no seu organismo. O seu cérebro toma uma decisão sozinho em que o seu corpo começa a desencadear processos automáticos. Por exemplo, você está andando na rua e aparece um cachorro, um pitbull, começa a correr atrás de você e latir. Naquela hora você não toma uma decisão, puxa, o que será que eu faço agora? Tem um cachorro correndo atrás de mim, ele é muito forte, vai me morder. O seu cérebro toma uma decisão automática, ele fala assim, ele começa a liberar um hormônio no seu organismo, o cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que fazem com que o seu corpo se prepare ou para fugir ou para lutar. Você vai ter que tomar essa decisão. Então ele prepara o seu corpo para isso, sem que você pense. São milésimos de segundo, o seu cérebro toma essa decisão e acabou. Então ele tira o sangue das partes que não são tão importantes do seu corpo, como a face, as palmas das mãos, dos pés. Por isso que a gente fala, nossa, a pessoa tomou um susto. A gente fala, nossa, você ficou pálido. Porque o sangue é tirado dessas partes e é enviado para as partes mais importantes. O coração começa a oxigenar o cérebro, o seu sistema respiratório. Você começa a respirar mais rápido. O seu coração começa a bater mais rápido para jogar oxigenação. Para os seus músculos mais importantes, que é o peitoral, as pernas, ou para você fugir ou para você lutar. Então a emoção é um processo automático que acontece. Então não dá para a gente controlar. Não dá para você ver um cachorro e começar a pensar, o cachorro querendo te atacar, um leão, e você começar a pensar sobre o que você vai fazer. Você não consegue pensar. É um processo automático. Só que a questão é que as emoções às vezes vêm em momentos em que a gente não está passando por uma situação de estresse ou de dificuldade, como por exemplo um cachorro. Às vezes pode ser uma crise de ansiedade que desencadeia uma emoção e o nosso corpo começa a trabalhar também dessa mesma forma. Então nós vamos ver algumas formas de como vencer esse tipo de emoção que acaba às vezes conseguindo nos derrubar. Podem trazer doenças psicossomáticas, podem trazer doenças psíquicas, Psicossomáticas são doenças que desencadeiam no nosso organismo, no nosso corpo. E mentais são aquelas crises de ansiedade, de estresse, síndrome do pânico, por aí vai. Ok? Então, inteligência emocional é o quê? É você compreender as suas emoções e compreender as emoções de outras pessoas. E a partir disso, você tomar decisões melhores. Você tomar decisões mais inteligentes. Isso é inteligência emocional. Como, por exemplo, quando você sabe que você, participando de uma reunião, você começa a ficar nervoso, porque todo mundo começa a falar um monte de coisa que você não gostaria de ouvir naquela reunião. E você é o líder daquela reunião e você sabe que vai explodir. Então, se você já sabe, conhece os seus sentimentos, conhece o seu temperamento, o que você vai fazer? Você vai falar, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma pausa nessa reunião, tomar um café e daqui meia hora nós voltamos para continuar. Por quê? Porque você conhece como é o seu temperamento e você toma uma decisão inteligente. Você fala, vamos acalmar os ânimos, vou me recompor e quando eu estiver melhor a gente volta para essa reunião e a gente continua. Então, ou seja, você evitou de explodir, de estourar, de ficar nervoso numa reunião. Então, isso é ser inteligente emocionalmente. É quando você percebe
as suas emoções, você consegue entender aquilo que você sente e também o que as outras pessoas sentem e tomar decisões inteligentes baseado nisso. São pessoas que conseguem lidar melhor com as outras pessoas, têm relacionamentos mais saudáveis, mais duradouros. As empresas, normalmente, quando vão contratar uma pessoa, elas contratam uma pessoa pelo seu QI, seu quociente de inteligência. Então, eles veem se a pessoa entende de lógica, de matemática e por aí vai. Só que quando elas vão mandar uma pessoa embora, normalmente ela é mandada embora pelo seu QE, seu quociente de inteligência emocional. Por quê? Porque a pessoa explode. Eu mesmo lembro de uma empresa que eu trabalhei em que o gerente explodiu com um funcionário, deu um soco no nariz dele, quebrou o nariz do cara, começou a sangrar. E ele foi mandado embora por justa causa. Por quê? Porque ele perdeu a cabeça, ele não sabia lidar com a situação de um cara que enfrentava ele lá no trabalho e ele perdeu a cabeça e acabou agredindo a outra pessoa. Se é uma pessoa inteligente emocionalmente, no ambiente de trabalho, ela vai conseguir lidar com aquela situação de uma maneira mais inteligente e evitar explodir, evitar o extremo. Ok? Então, quanto mais a gente tiver conhecimento das nossas emoções e das emoções das outras pessoas, e soubermos usar isso de forma inteligente, o nosso nível de inteligência emocional é maior. Ok? Outra coisa importante a gente entender, todas as emoções, os sentimentos, eles são bons. Só que eles devem ser usados em momentos específicos e corretos para cada um deles. Por exemplo, a raiva é um sentimento bom, desde que você use na situação correta. Por exemplo, se você explode, fica com raiva dos seus filhos e começa a maltratar eles, bater, ao invés de ensinar. Às vezes você está se vingando e não está corrigindo, ensinando. Por quê? Porque você está explodindo, está com muita raiva. Então, nesses momentos, você tem que usar a inteligência emocional. Agora, quando você fica com raiva porque você está procrastinando, não está fazendo as coisas importantes da sua vida, em um momento você bate na mesa e fala, caramba, meu, tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão, vou mudar a minha vida. Essa raiva é uma raiva boa, porque você está usando ela numa situação em que você vai melhorar a sua vida, vai melhorar a situação em que você vive. Então, repare que o sentimento, a emoção, ela pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo da circunstância em que você usa ela, ok? Vamos falar dos 7 hábitos rapidamente. Para você aumentar, melhorar o seu nível de inteligência emocional. Primeiro, durma no mínimo 7 horas. O sono regula todo o funcionamento do cérebro, ele afeta completamente tudo no nosso organismo. Por quê? Porque é durante a noite que o nosso sono faz com que o nosso cérebro recupere a energia, que o nosso cérebro se reorganize, ele melhora todas as funções, ele normaliza as funções do nosso cérebro que ocorreram durante o dia. Então, dormir é fundamental, ok? Segundo, pense em como você pode melhorar suas relações com as outras pessoas, sabendo como é o seu temperamento, como são as suas emoções. Então, lembra da reunião? Então você já sabe que na reunião você é uma pessoa que tende a explodir. Então, desmarcar a reunião, ou adiar uma reunião, ou diminuir um pouquinho o tempo da reunião, pode te ajudar muito nesse sentido. Terceiro, faça exercícios físicos. Então, a ciência já sabe que os exercícios fazem com que você melhore o seu humor, sua motivação, sua saúde. Então, o cérebro faz parte do corpo, então, inevitavelmente, a sua saúde vai melhorar também, inevitavelmente, ok? Esse é o terceiro. Quarto, oração, reflexão, respiração, aquietar a mente, sabe? Tem um momento em que você respira profundamente, fazer exercício de respiração, que é o quê? Por exemplo, você parar e respirar 10 vezes, lenta e profundamente. Durante 10 vezes. Faz 3 séries de 10 vezes de respiração profunda. Isso já melhora muito para esvaziar a sua mente, para você acalmar um pouco as suas emoções. Ok? A sua oração, o seu momento de reflexão, de ficar no momento a sós consigo mesmo, ajuda muito também. Quinto, né? Exercitar gratidão, né? Procurar vencer o mau humor, ver o lado bom das coisas. Então, tem um caderninho onde você anota todas as coisas boas que aconteceram no seu dia, pelas quais você é grato. Por ter uma casa, por ter o alimento, por ter sua família, as pessoas que você ama. Então, exercitar a gratidão ajuda muito a você ser uma pessoa que tem mais inteligência emocional. Sexto, pratique exercício que aumente a sua resiliência. Então, faça coisas que façam com que você consiga aumentar a sua resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de um material de sofrer pressão e voltar ao seu estado normal. Mesmo quando você pressiona ele volta ao seu estado normal. Então, uma pessoa resiliente é aquela pessoa que mesmo sob pressão, mesmo numa situação difícil, ela consegue voltar ao seu estado normal. Então, faça algum esporte, por exemplo, musculação. E quando você está lá, você chega numa série, né? Você já está no número 7. Faltam ainda 3 puxadas daquele peso. E você começa a negociar com a sua mente. Fala, falta 3, eu estou me esforçando, é meu exercício
para eu ficar mais saudável, mais forte. E você está aumentando o seu nível de resiliência. E isso serve para tudo na vida, né? No trabalho, com o chefe, com o estresse. Se você conseguir aumentar o seu nível de resiliência, você melhora muito a sua inteligência emocional. Porque você vai aguentar mais pressão, você consegue lidar melhor com as suas emoções. O sétimo, né, de extrema importância, coloque um guarda na sua mente, um vigia na sua mente. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que é coração na Bíblia? São pensamentos, sentimentos e emoções. Se você conseguir guardar, você consegue proteger a si mesmo de muita coisa ruim. E como eu protejo as minhas emoções? Através dos pensamentos. Por quê? Porque o processo funciona assim, ó. Eu começo a pensar em algo. O pensamento faz com que eu sinta. E o sentimento começa a produzir ações, começa a produzir emoções. Então, a primeira porta de entrada são os pensamentos. Não tem como eu impedir que um pensamento venha, mas tem como eu impedir que ele permaneça. Então, por exemplo, não dá para eu falar assim, ó, não pense na laranja amarela, não pense na laranja azul. Não vai desaparecer, eu vou ficar pensando, não pense na laranja azul. Como eu faço para mudar um pensamento? Para tirar esse pensamento? Substituindo ele por outro. Da importância de exercitar a gratidão, mudar a forma com que você pensa. Por quê? Porque você está tirando a força de um pensamento e colocando outro pensamento no lugar. Então, quando você estiver pensando em desgraça, começa a ser grato, começa a agradecer. Furou o pneu do carro, você pode tanto chutar o pneu do carro e falar que droga, furou o pneu do carro de novo. Ou você pode ser grato porque só fura o pneu do carro de quem tem carro. Ok? Então é isso aí. Mais uma dica de bônus. Empatia. Aprenda a se colocar no lugar das outras pessoas. Empatia é se colocar no lugar das outras pessoas. Então aprenda a se colocar no lugar de outras pessoas. Isso vai fazer com que você aumente o seu nível de inteligência emocional. Às vezes a pessoa é estúpida com você, te maltrata e a gente fica bravo, quer revidar, quer se vingar. Mas às vezes é porque a pessoa teve um mau dia, porque ela passou por uma situação difícil, algum trauma. Então, às vezes, se colocar no lugar da pessoa ajuda muito você a compreender e lidar melhor com a situação, ok? Então, essas aí são as 7 dicas, eu acrescentei mais 8 dicas. Então, isso aí vai te ajudar muito a melhorar a sua vida, a melhorar os seus níveis de inteligência emocional, ok? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like. E em breve teremos mais vídeos aí. Um grande abraço.